Bom dia a todos. Então, dando continuidade ao nosso curso de Sociologia Criminal, hoje nós vamos tratar da criminologia marxista. É importante aqui especificar a contribuição trazida pela obra, ainda na década de 70, de criminologia crítica, né, de Taylor, Walton e Young, né? São três importantes teóricos, né, no cenário da criminologia, para as análises que nós vamos desenvolver a partir daqui. Dentro dessa obra, especificamente, um artigo nos chama a atenção, primeiro pelo perfil crítico que ele adota na análise, inclusive, da criminologia radical, né, que é o artigo do Paul Hirst, né, Marx e Engels, sobre direito, crime e moralidade. É um texto bastante denso, né, que vai aprofundar o debate, né, que nós pretendemos estabelecer nesse momento, né? Então, o Paul Hirst, ele vai fazer uma análise que faz crítica às posições ortodoxas, né, por um lado, aquela posição adotada pela criminologia clássica, no sentido de definição das causas, e, de certa maneira, assume também uma postura crítica em relação à criminologia radical. Ou seja, se por um lado ele não concorda com a criminologia burguesa, né, por outro, ele também não concorda com algumas constatações trazidas pela criminologia radical, dita marxista, com base no pensamento de Marx. E aí ele vai fazer uma análise fundada no pensamento de Marx e vai trazer uma série de críticas à formatação desse pensamento da criminologia radical. Mereceu, posteriormente, no mesmo livro, uma resposta do Taylor e do Walton, que discordam em diversos aspectos da construção feita por Paul Hirst. Mesmo assim, publicaram para que esse debate ficasse oportunizado a todos, né? Então, ele entende que a visão original do marxismo sobre o crime e o desvio, né, não se coaduna propriamente com a visão que é estabelecida pela criminologia radical e começa aqui a fazer diversas críticas, né, com relação a esse fenômeno, né? Primeiro, ele coloca que, originalmente, também não existe nenhuma teoria marxista sobre o direito, embora o jovem Marx tenha desenvolvido alguns conceitos relacionados, sobretudo, a Kant, né, de maneira racional, e no primeiro momento, né, do seu pensamento. E é importante também definir, quando nós tratamos da teoria marxista, quais seriam ou em que momento nós estamos tratando em termos de produção do pensamento de Marx, né? Se poderia aqui estabelecer três períodos distintos para o pensamento de Marx. Entre 1840 e 1842, onde ele vai, com base na crítica kantiana, desenvolver alguns conceitos do direito, sobretudo sobre o aspecto também relacionado às oportunidades trazidas pela democracia e
pela igualdade, né? Sobretudo essa perspectiva de uma oportunidade trazida para a produção da igualdade, embora logo depois ele refuta tudo isso, né? No sentido de que o direito acaba servindo a estrutura econômica, é mais uma das subestruturas, superestruturas ideológicas de dominação, né? Entre 1842 a 1844, agora já com base nos manuscritos econômicos filosóficos, né? a, a vinculação de Marx à antropologia, à fenomenologia de Feuerbach, e aí isso é bem descrito, né? E embora ele fuja inicialmente do modelo proposto pelo racionalismo, né? Na visão kantiana, ele vai aportar em Feuerbach para encontrar aí o fenômeno ideológico que movimenta, né, essa construção do homem, desse sujeito, né? E entre 1845 a 82, agora o Marx pós-desenvolvimento do materialismo histórico. E é aqui, nessa fase, nessa terceira fase, é por isso que Paul Christ coloca que deve ter muito cuidado sobre em que momento a gente pode aportar alguns conceitos teóricos do marxismo para a criminologia, porque me parece que a principal fase de contribuição é exatamente essa fase onde ele vai fazer o desenvolvimento do materialismo histórico, e é nessa última fase, nesse terceiro período do pensamento marxista, que é mais uma questão que o Pouquis coloca, que os temas do jovem Marx, né, estariam, inclusive, livres da teoria monística, que vai aportar na própria teoria radical, na criminologia radical, nessa redução economicista, muitas vezes, da determinação do crime, né? Então, ele coloca essa tendência, né, onde nós vamos ter aí uma mudança paradigmática dentro do próprio pensamento de Marx, né, uma evolução desse pensamento. Essa primeira posição faz com que Marx assuma uma discussão da igualdade, né, nesse primeiro período. A razão é universal e distinta em essência de toda particularidade empírica, e essa particularidade empírica seria o positivismo, e ele faz uma distinção também entre o direito positivo e moralidade, né, fundado nos interesses mundanos, do direito positivo e a moralidade oficial, da verdadeira, universal e livre necessidade das leis e da moralidade, que aí seriam fundadas na razão, né? E é isso que o faz afirmar que a existência da ideia é independente de qualquer existência empírica, de qualquer elemento positivo. E isso funda também um problema relacionado à igualdade, onde aqui Marx passa a observar a propriedade privada, que priva os direitos naturais do homem, porque destrói a igualdade natural dos homens, como o elemento liberal que, ao determinar a abolição dos direitos feudais, e veja, é uma análise que ele faz da revolta dos camponeses do Reno, com a perda dos seus direitos feudais de acesso livre às terras e de possibilidade de colher frutos, de derrubar árvores, e que isso fazia parte da vida feudal e que lhes é retirada, né, do dia para a noite, a partir da ótica liberal da propriedade, que torna todos esses direitos algo do passado, de tradições que são perdidas, né, para
burguesia ascendente que se torna a classe proprietária. E é dentro dessa visão onde ele mostra como, nessa transição, a propriedade se torna um elemento de oposição à igualdade, né? E a possibilidade de tratamento igual dos homens, e aqui começa a se fundar com muita força essa crítica do marxismo ao direito de propriedade e à ideia da propriedade, demonstrando que não seria propriamente um direito natural, nesse primeiro momento, essa preocupação que ele tem com a racionalização. É preciso sempre a gente fundar o pensamento de Marx em cada um desses períodos. Então, nesse primeiro período, com base na crítica kantiana, ele vai desenvolvendo o seu pensamento acerca da autonomia do sujeito e da igualdade, né? E óbvio também que aqui há uma contribuição muito forte também de Rousseau, né? Essa análise que ele faz que o que fundamenta, o que funda todas as desigualdades vem exatamente desse reconhecimento aí da propriedade. Bom, nos manuscritos econômicos e filosóficos, que já são o segundo momento do pensamento marxista, agora já com a base na antropologia de Feuerbach e no seu pensamento, o direito deixa de ser central para o pensamento marxista, e olha que ele não tinha feito nem ainda uma análise desse conceito de direito, né? E aquilo a gente já tinha dito, que não há no marxismo propriamente um conceito fixo do direito ou uma teoria sobre o direito. Existe uma teoria crítica do direito, né? Dentro dessa perspectiva de que o direito é também uma estrutura de dominação. Então, o direito deixa de ser central, né? Não, o Marx meio que começa a fugir dessa perspectiva da racionalização que vem de Kant e passa a observar as relações, né, as relações sociais na sua base, e, sobretudo, na análise do trabalho. E é no trabalho que ele percebe a alienação, né, do sujeito em relação aos seus predicados, em relação à sua própria condição humana. Aqui a análise do trabalho, a partir do momento em que existe uma expropriação das horas trabalhadas, né, por conta da mais-valia, faz com que esse sujeito, que é aí expropriado, seja alienado de algo que lhe dota de valor e lhe dota de condição de dignidade, né? E é essa ideia que vai fazer com que Marx comece a construir o seu conceito de reificação, onde que posteriormente vai servir também ao materialismo histórico como um dos efeitos da mercantilização socialmente produzida a partir do modo de produção capitalista, né? Então, ainda não era uma análise que vai ser logo após produzida, mas já começa aqui a se ver que esta alienação do sujeito como objeto já vem servindo à acumulação de riquezas e ao fortalecimento da propriedade privada em torno de alguns. Ou seja, a expropriação dessas condições do sujeito levam também ao fortalecimento dessa ideologia da propriedade privada. Então, vejam que nesses dois primeiros períodos, que são consagrados como os períodos do jovem Marx, né, existe aqui uma série de elementos que levam não apenas a uma redução economicista, né, de todos esses fenômenos, que só começam a surgir com muita força no pensamento de Marx a partir do desenvolvimento do materialismo histórico, ou seja, a partir de 1845. Então, as análises posteriores
a 1845, já são análises fundadas, né, no materialismo histórico, né? Por isso que Fichte coloca que, para abordar os textos de Marx, é importante que nós não façamos uma interpretação extremamente aberta, como ele sugere era feita pela criminologia radical, pelos marxistas que tratavam da criminologia, né? Ele diz que não é uma interpretação aberta que se pode atribuir qualquer conceito, porque vai depender muito também desses períodos do pensamento marxista e de como ele vislumbrava determinados objetos, até porque, segundo ele, no último período, Marx faz uma autocrítica, né? Além de criticar os pensadores burgueses, né? Não só o Feuerbach, né? Mas vários outros pensadores, né? O próprio Marx vai se posicionar, né? A crítica aos autores burgueses, que vem, né, a partir da ideologia alemã, Hegel, Feuerbach, Proudhon, Smith e Ricardo. O próprio Marx faz uma autocrítica com relação à sua produção teórica inicial até 1844. Então, toda a produção teórica também é repassada, de maneira que a gente não pode fixar o pensamento marxista num único momento, né? São diversos períodos, e o último período é talvez o mais importante para a análise, o período do desenvolvimento do materialismo histórico, mais importante para a análise da criminologia marxista, né? Bom, feitas essas considerações, é importante percebermos que Marx observava a estrutura econômica como base de todas as relações e as várias superestruturas que a acompanhavam. Inclusive, Fichte acaba fazendo uma crítica que depois o Taylor e o Walton vão bater de frente, e é bem interessante esse debate, né? É de que não há em Marx uma preocupação com o crime maior do que a que existiu com relação a outros objetos, né? Ele diz que, como o crime não fazia parte, né, de uma preocupação direta no modelo original do marxismo, né, os objetos da teoria marxista seriam o modo de produção, a luta de classes, o Estado e a ideologia. Esses seriam os principais objetos da teoria marxista. A visão que Fichte faz é de que essa situação de classe, essa questão relacionada à organização do Estado e de como o Estado se vincula a um aparelho ideológico que funda o modo de produção, né, distanciam alguns objetos particulares, como a cultura, o esporte, a família, né? Embora existam um ou outro trecho do pensamento marxista tratando disso, da mesma maneira que o crime, né? Então, ele coloca que não era um objeto essencial, embora tenha sido tratado, né? Em alguns momentos do pensamento surge elementos para a análise, né? Mas não necessariamente como algo vinculado, né? O objeto principal do pensamento de Marx, né? De maneira que ele reputa muito errática essas visões trazidas por criminólogos marxistas, porque perdem nessa originalidade, né? Ou seja, não há no pensamento original de Marx um vínculo, né, sobre tais posições. Bom, ele vai fazer uma série de críticas e funda aí a ideia de que a desigualdade não é um problema ético, mas um problema imposto pelo modo de produção. Esse é um elemento importante
do pensamento marxista, né? As formas determinadas da consciência social colocam, portanto, a perspectiva de que essas formas de consciência social são elementos oportunizados pelo modo de produção e, portanto, essa visão que se tem acerca do crime é também produto disso, ou seja, o crime é produto do modo de produção. Então, essa análise, inclusive, progressiva, em um modelo do capitalismo fundado na mais-valia, desigualdade, vem o socialismo, onde a igualdade pelo tempo de trabalho ainda persiste, essa visão de buscar uma igualdade pelo tempo de trabalho, que para Marx ainda era insuficiente, ou seja, ele via, e, no fim, o comunismo, que rejeita esse igualitarismo superficial, né, e propõe dar a cada um de acordo com sua necessidade, ou seja, seria um plus, um modelo mais civilizado, mais desenvolvido de lidar com a produção econômica, né? Não uma igualdade apenas no sentido produtivo, e aqui Marx começa a fazer algumas análises que o Paul Rist realmente vai trazer, né, dentro dessa análise que lhe é ofertada da forma do trabalho, né, da apologia ao trabalho produtivo, às formas produtivas do trabalho, a forma de que todo trabalho seria em si produtivo, e ele mostra que não, e faz aqui uma separação clara entre a ideia de um trabalho produtivo e do trabalho improdutivo, e de como isso muitas vezes é analisado e também um fator de desigualdade e gera, né, essa necessidade de se estabelecer, pelo menos no momento, dessa igualdade aí em termos de produtividade. Bom, as posições de Marx e Engels sobre o crime pós 1844 estão vinculadas em Paul Rist, ele alerta também um pouco isso. Se formos fazer uma leitura superficial, aparenta-se que Marx e Engels tenham um preconceito grande com as classes criminosas, com as classes perigosas, e segue uma moralidade média que é aquela da burguesia vitoriana, né, do século XIX. Não era bem isso, né? Ele alerta que isso é uma visão muito superficial, porque, na realidade, o que ocorre é que Marx e Engels percebem certos perigos no looping do proletariado, com uma classe perigosa e instrumento corrompido que podia servir à intriga reacionária. Então, os ladrões, as prostitutas, a mendicância, a vadiagem, né, que os centros urbanos, né, revelavam, os grandes centros urbanos europeus revelavam, eram também um grupo social bastante, se por um lado, bastante vulnerável à ordem capitalista, eram elementos de afirmação dessa ordem. E aí eles viam como isso poderia ser perigoso para a luta proletária, para a luta revolucionária que eles pretendiam. Então, daí a dureza, talvez, com algumas constatações no tocante a esse grupo e a observância de que chega-se a afirmar lá no 18 Brumário, né, a ralé ociosa, quer dizer, um termo muito forte, né, trazido por um autor da emancipação, mas tem a ver com essa preocupação do que esses grupos, né, poderiam trazer em termos de prejuízo à luta operária, à luta da classe trabalhadora. Então, essas classes criminosas já são aí estabelecidas como inimigas naturais dos trabalhadores, porque afirmavam os valores burgueses
quando não afirmavam. E aqui é importante também a gente ter uma perspectiva, e eu vou fazer isso ao final, né? Não é uma visão só funcional, né? E é bem diferente aquela perspectiva do Durkheim, de que o crime é um fato normal, que sempre existiu e existirá na sociedade, e que não existe sociedade sem reação social, porque quando não se reage, não se afirma esses valores. Apesar da leitura marxista se vincular a essa imagem de que funciona, ou seja, faz parte do elemento estrutural do modo de produção capitalista, o crime, mas ele observa que não se pode ter o crime como um elemento natural, já que uma sociedade transformada, uma sociedade desenvolvida para as versões do socialismo, do comunismo, tenderiam à abolição do crime, ao seu desaparecimento, e ele não naturaliza isso, né? Então, há uma distância nas concepções, e é uma distância grande nas concepções funcionais aí. Ele vê mais o crime dentro de uma visão de intriga reacionária, como ele estabelece para o looping do proletariado, do que propriamente um elemento natural que vai persistir. Então, essa visão original do marxismo não é, ou não se compromete com essa perspectiva da normalização do crime, né? Os crimes não são formas de rebelião política, senão confirmação da ordem burguesa. E aí, aqui abria-se um parênteses. E com relação aos crimes que geralmente eram praticados pela classe proletária, de destruição de máquinas, de assassinato de proprietários, de sabotagem industrial, que eram crimes que, em princípio, traduziam um movimento revolucionário em curso, né? Era essa a ideia. Marx dizia que isso também poderia não ser bem direcionado dentro desses objetivos, né, de transformação social, mas muitas vezes um retorno às condições da vida feudal, ou seja, uma busca, um retorno das condições da vida feudal. É importante a gente observar que era uma sociedade em transição, onde muitas pessoas tinham perdido as condições de permanecerem nas terras dos seus senhores feudais, por aquilo que a gente falou do que tinha ocorrido no Reno, né, entre os camponeses do Reno. Tem outros textos fabulosos que contam como isso se deu antes, né? O Ip Thompson mesmo, em Senhores e Caçadores, né, vai mostrar um pouco como essa transição se dá, essa expropriação dos direitos feudais, que faz com que uma grande leva de camponeses tenha que migrar para os centros urbanos, e ali, nesses centros urbanos, elas se veem também dentro de uma... E até Marx faz uma distinção aí sobre a criminalidade agrária, que é uma criminalidade voltada contra os proprietários, mas não é uma criminalidade na busca, né, da transformação social propriamente. Ela é, muitas vezes, uma busca do retorno às tradições, de se poder fazer, né, ainda a coleta natural que ocorriam entre essas populações camponesas, que eram povos de floresta, povos das florestas, que habitavam de maneira imemorial, né, os campos, né, e tinham com aquela floresta um modelo de vida já estabelecido. Então, essa revolta não era necessariamente uma revolta digamos assim, revolucionária. É isso que eu coloco. Mesmo na destruição de máquinas, no assassinato de proprietários, na sabotagem industrial, mas era um olhar ainda muito vinculado ao passado. Não era o futuro revolucionário socialista que movia, né?
mas essa ideia de rejeição dessa modernização, né? Era isso que ele colocava, né? Nem sempre esses fatos faziam parte ou integravam propriamente a luta operária. Estavam, né? Eram alguns dos elementos utilizados pela luta operária, mas não era. Eu não podia fazer essa leitura superficial de que isso estaria vinculado, né? Bom, e por fim, uma análise ainda sobre crimes políticos, né? Sobre essa perspectiva de você se tornar criminoso por algum rótulo em virtude de encampar determinadas ideias ou ideologias, que foi muito comum pós 1848, por conta das várias revoltas operárias que observadas na Europa, principalmente a intentona de Paris, né? E isso acabou levando, por exemplo, à perseguição do Partido Comunista, né, em diversos estados europeus, acusados de uma conspiração internacional para sublevação da ordem liberal burguesa, e isso fez com que a análise existisse também dos crimes políticos, né, por parte de alguns textos de Marx, né? E essa análise vai também na resistência que foi feita por via legal. E vejam, apesar do direito ser uma estrutura de dominação, apesar do marxismo pretender essa abolição do direito, posteriormente até do próprio Estado, para uma vida comunitária, né, mais horizontalizada, mais participativa, ele em um dado momento não excluía a possibilidade da utilização dessas liberdades políticas como um elemento de resistência, e foi mais ou menos o que ele fez na atuação da defesa na Prússia, né, do Partido Comunista, que estava acusado ali entre 1851 e 52, acusado, né, de conspiração, né, e de modo revolucionário, valendo-se dos elementos liberais, né, de liberdade de expressão, de uma série de conquistas, né, liberais que eram muito criticadas pelo próprio marxismo, mas que, no caso, ele faz esse uso como uma estratégia, e dizia que essa estratégia de campo deveria ser definida por cada movimento operário, né? Entender qual dessas estratégias de resistência ele poderia se valer, principalmente se valeria de estratégias legais, né? Bom, o texto principal para análise do crime dentro do pensamento marxista é um texto do Engels, que é a situação da classe operária na Inglaterra. É aqui que existe até uma versão bem dura, né, com relação ao looping do proletariado, não era um termo ainda utilizado, né, mas essa perspectiva das classes perigosas, das classes criminosas, que também colocam em risco a luta operária. E aqui o Paul Richter vê a concepção apologista da produtividade de todas as profissões, um texto menor de Marx, um texto bem escrito, né, mas não um dos seus textos principais, mas um texto importante para a análise também criminológica, que depois vai ser criticado por Ian Taylor e por Walton, né, Walton, dentro dessa estrutura. Bom, então, os fundamentos da criminologia marxista são a primazia da infraestrutura econômica como fator determinante da criminalidade, a erradicação do crime, porque
seria possível essa erradicação do crime, porque ele não é um elemento natural, e aqui é onde ele se distingue de Durkheim, né? Não vê essa... Ele é funcional para a estrutura burguesa, porque afirma os valores burgueses, daí o problema dessas classes criminosas, porque elas servem a essa estrutura, mas ele não é um elemento natural, e que uma ordem social injusta sendo ultrapassada faria também sumir a questão do crime. Também uma moral, uma ideologia vinculada a essa ordem social injusta, né? Então, a ultrapassagem da ordem social injusta e da moral burguesa fariam com que o crime fosse erradicado. Há uma metodologia monolítica centrada na análise da alienação do sujeito, promovida pela ordem capitalista, a sua retirada dos predicados que lhe dão condição humana, entre eles a questão da expropriação do trabalho, né, pela mais-valia, que é distinto da metodologia errática dos enfoques apresentados pela criminologia burguesa. Mas vejam que mesmo, sobretudo o marxismo, no seu fundamento original, era contra essa ideia de que essas classes criminosas estão dentro de uma visão rebelde ou se rebelando contra uma estrutura injusta, né? Ele coloca bem claro que, na realidade, seriam muito mais confirmadores dessa estrutura e funcionais, que serviam funcionalmente a essa estrutura. É tipo, a estrutura reproduz eles exatamente porque interessa para legitimar-se, do que propriamente pessoas que estavam ali numa rebelião política, numa estratégia revolucionária, né? Bom, o crime é um fato histórico e acidental, dissociado da condição humana, e estranho e incompatível ao socialismo. O modo de produção socialista não veria o crime. Isso trouxe alguns problemas para a própria criminologia nos países do leste europeu e socialistas, né? Porque não evoluiu tanto como a criminologia do Ocidente. Ainda que a análise da criminologia do Ocidente seja bem errática, né, e tenha fundamentos em causas variadas, né, essa visão monolítica e reducionista econômica do marxismo faz com que se perca análises de determinados grupos dentro da estrutura social. E, no fim da década de 60, também se começa a fazer, mesmo no leste europeu, uma série de estudos sobre a delinquência juvenil, porque já passa a se preocupar. E já não tinha com esse fenômeno, né, mesmo dentro do quadro socialista. E ali já se começa a observar que talvez não houvesse essa erradicação do crime por completo, né, dentro do modelo socialista, né? Então, alguns autores já arriscam isso. Mas isso não é também do marxismo no seu formato original, né? Bom, as críticas que comumente são feitas a esse movimento da profissão de fé no comunitarismo, né? Como se o comunitarismo fosse menos violento e que essa reação horizontalizada, já que essas estruturas, essas superestruturas ideológicas que vão fundar e que vão dar respaldo à estrutura econômica, entre eles o direito, né, e o Estado, há uma tendência a serem abolidas e você devolver essa solução dos conflitos a uma estrutura horizontal. Mas o que se coloca é como eu posso imaginar que essa estrutura será menos opressiva e menos violenta? Se pode, se a própria análise marxista, apesar de prescindir dessa ideia de igualdade apenas pelo direito e de buscar uma produção de uma sociedade autogestora, né, mais compartilhada, essa lei dos mais fortes, por exemplo, não prevaleceriam nesse ambiente, né? Como a gente pode acreditar que esse modelo será um modelo menos opressor.
e prescindindo-se das garantias burguesas, ou do direito burguês, né, do direito liberal burguês, como a gente pode se servir de alguns argumentos para limitar essas reações, que podem, por vezes, ser bastante violentas também, né? É essa questão que se coloca. Nem sempre essa perspectiva do comunitarismo, ela resolve os problemas relacionados à questão da criminal. A ideia de socialização, que estava muito vinculada à perspectiva do looping do proletariado, ou seja, essas pessoas são dessocializadas, elas estão precisando se integrar em um determinado papel, e era a visão que se colocava, ou seja, num quadro revolucionário, eles seriam obrigados a trabalhar, ou seja, essa ideia da vadiagem, da vagabundagem, também não era passível, até porque a igualitariedade que a gente tratou aqui era pelo tempo de trabalho, inicialmente no próprio socialismo, embora posteriormente você teria outros elementos de distribuição, né, desse modo de produção, conforme a necessidade das pessoas, e aí você não se vincularia tanto à ideia do tempo de trabalho, mas isso permaneceu. O conceito, por exemplo, de mercadoria de Marx é o mesmo e de consumo é o mesmo de Smith, de Ricardo, né, da economia política britânica. Ele não variou. Então, essa perspectiva aí da ressocialização, que é forte, cria também uma ideologia ressocializadora que meio que contamina, e nem sempre esses programas são programas educativos não opressivos, né? Também é outra crítica. Essa redução economicista também da visão da origem do crime, né? E a continuidade da visão do crime como uma patologia social, já que não tinha essa ideia funcional do Durkheim do crime ser um fato normal, não era propriamente normal, não era natural, era produto da ordem econômica, da ordem do modo de produção capitalista, e, portanto, ele teria que ser suplantado, né? Então, as principais obras, né, que fundam esse pensamento no seu modelo original são a Situação da Classe Operária na Inglaterra, de Engels, e a Concepção Apologista da Produtividade de Todas as Profissões, que é um texto, um artigo do Marx, que vão aí fundar. Ian Taylor e Walton começam a fazer críticas logo após o texto que está aqui, né, colocado do Paul Hirst. Taylor e Walton produzem um texto um pouquinho menor, onde rebatem muitas das falas, né, do Hirst. Primeiro, eles colocam que o Hirst, ao falar de pensadores ou criminólogos marxistas, o faz de forma genérica, sem especificar quem são, e ao fazer uma crítica de que a criminologia radical estava centrada no marxismo, esquece de pensadores como Howard Becker, Edwin Lerner, Richard Quine, que são da criminologia radical e já dão suporte. Becker vai ser um dos principais pensadores que a gente vai fazer uma análise posteriormente, que vai dar suporte ao Labeling Approach, né, a teoria dos rótulos, e que são pensadores não marxistas, né? Ou seja, que esses teóricos conflituais do crime não são marxistas. Essa crítica poderia se fixar nos Estados Unidos aos pensamentos de John Horton e Tony Platt, né? É o que coloca Taylor, mas não de forma genérica a todos os pensadores, né? Essa ideia também de que não tiveram cuidado, por exemplo, na análise, fizeram talvez uma análise muito romantizada do crime, e dentro daquela perspectiva de que o criminoso é uma vítima da sociedade, né? Essa visão aí, segundo Taylor,
é específica de alguns autores, mas não pode ser colocada para todos os autores, mesmo os marxistas, né? Então, eles fazem essa primeira análise. Depois, eles dizem que nada impede que o pensamento marxista tenha progredido com vários outros autores, Habermas, a Escola de Frankfurt, né, que deram uma série de conteúdos com a base da estrutura econômica demonstrando-se injusta e realmente propiciadora, né, das práticas criminais, né, deram uma base a esses pensadores posteriores, que pode realmente não ser o pensamento original de Marx, e aí nesse ponto eles concordam, mas isso não é uma coisa obrigatória para o desenvolvimento da própria criminologia. E, por fim, existe uma parte aqui do texto, né, que eu gostaria de ler para vocês, né, para deixar mais claro, né, tá entre as páginas 292 e 293, né, do texto Criminologia Crítica, onde, rebatendo, né, ainda o artigo de Hirst, eles dizem, finalmente, Hirst parece sofrer da ilusão de que existem teóricos radicais do desvio que descobriram no texto de Marx a concepção apologista da produtividade de todas as profissões, à base de uma teoria marxista do crime. Que é o que eu falei, é um dos textos referidos por Hirsch como base, né? Mas não é o único, ele fala também da situação da classe operária na Inglaterra. Claro, tais pessoas não existem. É visível, como Hirsch mesmo sugere, que quando Marx diz o criminoso produz não somente crimes, mas direito criminal, que o texto é uma tirada irônica para aqueles que olhariam toda a atividade social como produtiva, tanto quanto para Marx a distinção entre trabalho produtivo e não produtivo em seu próprio trabalho depende de sua teoria da mais-valia. Realmente, Hirst está correto em inferir que Marx dispensou o lumpen proletariado, precisamente porque ele não contribuía para o processo produtivo e era parasita dele. Aquela visão parasitária que acaba confirmando os valores burgueses. Não é uma estrutura de rebelião, né? Mas esse texto é importante por outras razões. Como Marx mesmo sugere, um criminoso produz crimes. Se nós olharmos mais de perto para a conexão entre o último ramo da produção e a sociedade como um todo, nós nos livraremos de muitos preconceitos. A posição de Marx aqui é que, se olhamos toda a atividade como produtiva, ou na linguagem da moderna ciência social, funcional, para o sistema social, então nós somos levados a ver o crime ou a atividade criminal também como funcional. Aquela visão que aproximaria, em tese, Marx e Durkheim, mas isso não acontece. São pensamentos entre os opostos, e a gente vai ver aqui por quê. Realmente, Marx cita a fábula das abelhas de Mandeville e sugere que Mandeville, ao mostrar que todo tipo de atividade é produtiva, seguiu a lógica de sua posição, arguindo que, se o mal cessa, a sociedade se deteriora, se não, totalmente se dissolve. Como Marx sugere, Mandeville era, claro, infinitamente mais corajoso e mais honesto do que os filisteus apologistas da sociedade burguesa. O que Marx viu mais claramente do que os últimos funcionalistas, tais como Durkheim, foi que, compreendendo atividades em termos funcionais, chega-se à posição absurda de ver o crime como uma característica necessária da sociedade. E aquela perspectiva da anomia de Durkheim, né, de que só se resolve através da atividade criminal. Claro, para Marx e para nós aqui, o Ian Taylor e o Paul Walton, né, que são os autores, né, desse capítulo, né, vejam aqui. Então, eles vão colocar, né, que, claro, para Marx e para nós, ele não é, o crime não é um elemento necessário da sociedade. É aqui onde começa a haver realmente essa, a perceber
essa estrutura funcional do crime não quer dizer naturalizar isso, normalizar isso, né? Esta é a importância desta passagem, e esta é a importância de estabelecer e lutar na prática teórica contra interpretações funcionais e estruturais, que são também ideológicas, e aí ele coloca, de formações sociais, e estabelecer teoricamente a potencialidade de uma sociedade sem classe, humana e não criminosa. Então, aqui também respalda-se aquela ideia que eu coloquei para vocês, de que eles veem a possibilidade de superar a prática criminal através da superação do modo de produção, né? É uma situação que eu diria, o Yang, que é um dos autores aqui, autor também de outros textos importantes, né? O Jock Young, né? Com a criminologia da classe trabalhadora, um autor britânico, ele escreve A Sociedade Excludente, é um texto importante, mas nos últimos anos, né, a partir da década de 90, tanto ele como David Garner meio que abandonam essa versão romântica ainda de que é possível superar a, o crime pela mudança social e aportam, né, em outros no estudo de outros fenômenos, principalmente a perspectiva da ideologia, porque aí começa a haver também o terrorismo proveniente do fundamentalismo islâmico e a perspectiva da delinquência juvenil, das desordens provocadas, né, a partir de comportamentos dos jovens, né? Então, com isso se começa a fazer uma outra análise que é bem diversa dessa versão de que tudo é produto da estrutura econômica e, com isso, a desigualdade seria o fator que originalmente levaria a toda essa produção da criminalidade. Bom, espero ter contribuído com as reflexões. Nós enviamos um texto muito bom do Ferrajoli e Zollo sobre marxismo e questão criminal, de qual tiramos alguns elementos, principalmente esses fundamentos da criminologia marxista, né, onde eles também vão fazer uma análise, né, da questão da propriedade, né, dentro. Uma análise aqui que nesse texto também está muito boa, é sobre o furto e sobre a questão da propriedade, demonstrando que talvez o furto primeiro foi exatamente aquele que expropriou todos do próprio acesso à terra, aos territórios, à propriedade, por conta da ideologia da propriedade. E, a partir daí, existe uma ilegalidade que é de direitos, ou seja, foi rompida uma estrutura de direito natural, e essa é imunizada pela lei. E é a perspectiva que até o Foucault meio que repete depois, de novo, aquela quarta parte lá do Vigiar e Punir, a distinção entre as ilegalidades de direitos e ilegalidade de bens, que o sistema, a estrutura no nosso modo de produção, ela é voltada para imunizar essa ilegalidade de direitos e reprimir e oprimir a ilegalidade de bens. Daí o fator importante da defesa da propriedade, reprimir com vigor, né? E isso Marx já coloca, né, essa perspectiva de que para a ideologia da propriedade é importante essa repressão dos crimes patrimoniais, né? Essa visão. E aí ele assume uma postura, uma posição central na sociedade capitalista. Basta ver, no nosso caso, que o Código Penal Liberal, ao ter compromisso com isso, logo depois dos crimes contra a pessoa, e isso o Nilo Batista, né, deixa bem claro naquele, tanto a introdução crítica ao direito penal quanto no Punidos e Mal Pagos, né, um outro texto muito bom dele, de que nós estaríamos aí nessa formatação liberal do Código, tutelando logo depois os crimes contra o patrimônio. Então, primeiro, pessoas, mas não são só pessoas, são pessoas detentoras de bens. O cidadão de bem, na verdade, é o cidadão de bens, né? Aqui fazendo um trocadilho.
para ter essa proteção aí bem definida. Então, isso também é importante, trazido, né, pela crítica marxista, né, em termos de análise, mas vimos também que deixa a desejar, né, uma série de outros fatores. Espero que a gente tenha conseguido detalhar, né, todos os elementos da criminologia marxista. A gente vai manter aqui a nossa conversa, né, tanto por aqui quanto no nosso grupo lá de WhatsApp, na, na, no CIGAR, né? Sobretudo no CIGAR, quando a gente vai fazer as questões dessa semana, vinculando a perspectiva central dessa aula, para que a gente possa aprofundar essa análise. Então, até mais, né? E continuamos posteriormente esse, esse nosso curso, né? Muito obrigado, né, por terem acompanhado e espero que essa semana ainda a gente faça um encontro síncrono e possa tirar dúvidas, né, acerca da aula de hoje. Então, um abração.